Boa noite, pessoal de casa. Estão me ouvindo? Estão visualizando a minha tela? Sim, professor. Ok. Bem, pessoal, então vamos lá. A gente vai dar continuidade no que nós estávamos tratando, né? Provavelmente a gente consiga finalizar o nosso assunto de hoje. Está tratando sobre neoplasias. Na última aula a gente terminou falando aqui sobre a taxa de crescimento desses tumores, né? Então, de que vai depender? Então, nós já vimos primeiro que eu vou ter tumores benignos e tumores malignos. Nós já conversamos sobre essas situações, o que vai caracterizar cada um. A taxa de crescimento, ela depende muito, então esses tumores, eu vou ter tumores maiores, então depende da pessoa, do indivíduo, eu vou ter inúmeros tumores, eu vou ter tumores grandes, tumores menores, então isso depende de alguns fatores. Então, a taxa de crescimento depende, se, por exemplo, um tumor com excesso de produção celular, o que seria um tumor com excesso de produção celular? É que naquele tumor, naquele local onde as células perderam o seu controle replicativo, eu tenho mais células se multiplicando do que células morrendo, tá? Então vejam, em determinadas, por que eu vou formar aquela massa tecidual? Primeiro, porque a célula perdeu o seu controle replicativo. Mas essas células também, ela vai ter uma taxa de morte, de multiplicação, aliás, de multiplicação e de morte. Quando a multiplicação excede o número de morte dessas células, o que vai acontecer? O tumor vai aumentar, tá? O tumor vai aumentar. Então, isso aqui, ó, tumores com excesso de produção celular em relação à morte celular, e isso acontece normalmente em quem? Em tumores malignos. Os tumores malignos, eles vão aumentar, eles vão se disseminar, como nós vimos. Então, nesses tumores, a taxa de multiplicação ou de sobrevivência das células tumorais, elas são muito maiores do que a taxa de morte, tá? Não esqueço que no nosso corpo isso é normal de acontecer. As minhas células, elas morrem e elas se reproduzem. Então, por exemplo, a minha pele é trocada continuamente. Mas por que eu não formo um tumor, então, aqui? Por quê? Porque eu tenho uma taxa de tanto de morte quanto de multiplicação equilibrada. Se esse equilíbrio entre multiplicação e morte celular sai do fisiológico, como no caso aqui das neoplasias que eu falei para vocês, essa taxa de multiplicação vai aumentar e a taxa de morte vai diminuir. E aí é lógico que eu vou formar o quê? Uma massa tumoral do tumor, normalmente no tumor maligno, como eu falei aqui para vocês. Outro fator que influencia nesse crescimento, fatores hormonais e suprimento sanguíneo influencia nessa taxa de crescimento. Então, em determinado momento, nós vimos que, por exemplo, ó, aqui no estroma, que é a cápsula que reveste a região do parênquima, que é onde estão essas células tumorais, elas são irrigadas por suprimento sanguíneo. Tem angiogênese formando aí. Então, dependendo da quantidade desse suprimento sanguíneo, desses vasos que estão suprimindo esse tumor, isso também influencia. Tanto que eu falei para vocês, nos miomas,
é feita a embolia. O que é a embolia? Eu interrompo a passagem de sangue que está alimentando, vamos dizer, aquele tumor, que está suprindo aquele tumor com uma irrigação sanguínea adequada, que vai levar nutriente, que vai levar oxigênio. Então, se eu conseguir cortar esse suporte de nutrientes, de oxigênio levado pelo sangue, é lógico que a taxa de crescimento desse tumor vai o quê? Diminuir, porque ela precisa. Então, para que haja o crescimento, eu tenho que ter um suprimento sanguíneo adequado. Isso vai influenciar no meu crescimento. Mas como eu falei para vocês, um tumor, um mioma, por exemplo, é até fácil de eu ter esse acesso, mas muitos outros órgãos é difícil de eu fazer essas situações, de eu promover uma embolia, né? É complicado de eu fazer essas situações, ainda quando esses tumores já estão disseminados, como acontece aqui nesse tumor maligno que a gente conversou, tá? A invasão do local e metástase, que é um ponto importante que a gente precisa trabalhar. Então, tumores benignos, ele tem, como nós já vimos, o crescimento localizado, sem invadir quem? Os sítios distantes, né? Então, nos tumores benignos, o crescimento ele é localizado, sem invasão dos sítios distantes. Então, seria essa figura que a gente está vendo aqui. Eu tenho sim um tumor, eu tenho sim uma massa, eu tenho aqui células que perderam o seu controle replicativo formando essa massa. Mas eles estão o quê? Localizados, pontuais. Eles não estão invadindo e nem estão destruindo os tecidos vizinhos. Eles estão retidos pelo parênquima, como a gente viu aqui, né? Então essa célula está retida, isso é importante. E essa retenção vai fazer com que ela fique pontualmente ali naquele local, facilitando, inclusive, numa possível intervenção, como, por exemplo, a retirada desse tumor. É lógico que quando eu for fazer a retirada do tumor, e nós vimos que não é porque o tumor é benigno que eu não vou retirar. Depende, eu avalio, nós já conversamos sobre isso. Se estiver causando prejuízo, dano, disfunção, eu vou retirá-lo dali. Como nós demos, por exemplo, o exemplo de um tumor no pescoço, do colega que exemplificou aqui. Então, ele não está causando problema, ele está crescendo ali, não está lesionando o tecido, mas ele pode pressionar aquele tecido vizinho, fazendo com que a circulação não seja adequada. E aí, nessa situação, ou eu diminuo, faço uma intervenção, porque como a gente está vendo aqui, eu tenho também fatores hormonais que influenciam nesse crescimento, né? Pode perguntar. Não, a hérnia normalmente é o rompimento, né? Uma abertura e o extravasamento de algum outro órgão. Então, por exemplo, uma hérnia inguinal, umbilical, testicular, por exemplo, é aquele tecido que acaba se enfraquecendo, se rompendo, e outros órgãos acabam passando para ali, promovendo aquele aumento de volume, por exemplo. Então, quem tem normalmente não, né? Normalmente, aquele aumento de volume é produzido pelo extravasamento. Então, por exemplo, pode ser as vísceras que passam para aquela região, pode ser o acúmulo de substâncias, de líquido, porque agora eu tenho uma cavidade aberta, tá? Então, não é uma massa tecidual, é uma abertura que vai promover. Então, por exemplo, eu fiz uma cirurgia de hérnia de hiato, né? Hiato é um músculo que fecha aqui, divide, né? O esôfago com a região estomacal aqui. Então, o que era essa hérnia? Era uma dilatação. Então, ele acabava passando para a região. Por quê? Porque aquele músculo, aquela válvula daquela região, não estava mais conseguindo reter. E aí o órgão acabou se expandindo. Então, nas hérnias, normalmente a gente vê o aumento de volume pelo rompimento e o acúmulo de alguma substância, mas não é o tecido que está se multiplicando ali. Em determinadas situações pode acontecer o reparo tecidual que nós já vimos, que é o acúmulo de tecido. Então, nós vimos quando há um dano tecidual, o que é que vai acontecer? Vai ter que ter um reparo ali.
Então, muitas das vezes, há a deposição de material de reparo tecidual, fibrose, por exemplo. E aí vai formar como se fosse um tumor. Mas não é advindo, a origem não é de uma multiplicação celular descontrolada, tá certo? Então, a gente precisa diferenciar essas questões. É bem verdade que aumenta, às vezes fica, então uma hérnia umbilical fica aquilo grande. Então, isso provavelmente vai ser advindo de quê? Do reparo tecidual. Do tecido que foi danificado ali precisa ser reparado. E aí a deposição de novo. Nós vimos no reparo tecidual que há deposição, né? De fibrina, de tecidos de reparo que acabam substituindo aquela região que foi danificada. E eu tenho diversos tipos de hérnia em diversos locais também, tá? Mas não está relacionado com essa situação. A formação desta massa aqui é porque um tipo celular perdeu seu controle replicativo e agora está se expandindo, formando essas tumorações, essas massas, que é o que a gente está conversando aqui. Oi? A íngua é o aumento do volume de um órgão linfóide. Nós falamos lá na imunologia, lembra? Vocês tiveram essa disciplina comigo, imunologia? Então, nós temos os gânglios linfáticos, né? Eles estão distribuídos em diversas regiões do nosso corpo. Axila, região inguinal, né? Onde eles estão mais concentrados. Na verdade, ele é uma rede, né? O sistema linfático ele é uma rede e os linfonodos seriam os entroncamentos. É os locais onde ficam ancoradas as células do sistema imunológico. Então, lá eu vou ter linfócito, vou ter células fagocíticas. E os antígenos que entram no nosso corpo, eles acabam sendo, eles migram para lá, eles são levados para lá, porque não esqueça que eu estou falando de uma rede circulatória de líquidos corpóreos da minha linfa ou do meu sangue no meu sistema circulatório. E esses dois sistemas estão interligados. Então, no sistema linfático, que é o que é responsável por fazer a circulação dos nossos líquidos corpóreos, eles têm esses entroncamentos que são os linfonodos. Estão em toda a parte do nosso corpo, mas em algumas regiões estão mais concentrados, axilas, região aqui do pescoço, região inguinal. Então, quando cai no meu líquido corpóreo um antígeno, ele acaba passando por esse entroncamento. E os elementos do sistema imune que estão ancorados ali reconhecem que aquilo é estranho. E vão montar uma resposta imunológica para eliminar. Vão produzir mais células. E é lógico que o que é que vai acontecer se eu vou ter mais células agora naquele ambiente, naquele linfonodo? Ele vai aumentar de volume. Então é por isso que eu tenho um aumento dos linfonodos quando eu tenho um processo infeccioso. E este aumento ele pode ser exacerbado, inclusive levando à supuração, que é o rompimento desse linfonodo, que pode acontecer em algumas situações. Então, quando eu palpo determinadas regiões, por exemplo, estou com dor na garganta, né? Aí eu venho, palpo essa região, eu tenho a famosa, ou popular, íngua, que a gente chama, que são os linfonodos que estão infartados. E isso é indicativo de um processo infeccioso. Então, significa que um antígeno foi levado para aquela região, foi produzido elementos do sistema imunológico em grande quantidade que acabou aumentando o volume desse órgão linfóide. Tá bom? Então, também é uma coisa diferente daqui. Não é tumor, não é massa. Não que eu não tenha a formação de tumores no meu sistema linfático. No início da aula, dessa aula aqui de neoplasias, eu falei para vocês que eu tenho cânceres que acometem o meu sistema linfático. Do Janequinha, né? Acomete, tá? Mas aí, lógico, eu vou precisar fazer uma distinção. E ainda tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Quando é câncer, ou quando é uma infecção sistêmica, eu tenho infartamento de linfonodos sistêmicos também. Porque vejam só, se eu estou com infecção na garganta, qual é o linfonodo que vai infartar? O que está próximo da infecção. Quando eu dou aula de imunologia, eu sempre digo assim: se tem um carro de polícia aqui perto e acontece um crime aqui, para onde é que esse carro de polícia vai levar o meliante? Para a delegacia mais próxima, daqui do comércio, eu acho. Se eu tenho uma infecção acontecendo nesta região, para onde é que esse antígeno vai ser levado? Para o linfonodo mais próximo.
Então, se eu tenho o infartamento de linfonodos nesta região, o que vai acontecer? A infecção está aqui nessa região. Se ela é na região inguinal, ela está aqui nessa região, principalmente na região genital. Agora, se eu tenho um infartamento sistêmico, né, eu vou avaliar o meu paciente, fazer o exame físico, ele tem gânglios infartados nas axilas, na região do pescoço, na região inguinal. O que é que eu penso nisso? Ou ele está com uma infecção sistêmica generalizada e pode ser também câncer. Tá? Pode ser câncer também. Não quer dizer que todas as vezes que isso vai acontecer, a primeira coisa que eu vou pensar é em quem? Uma infecção generalizada. Depois que eu exaurir a possibilidade, eu posso pensar em câncer. Sempre vai ter uma causa, né? Para que haja esse infartamento, tem que ter entrada de um antígeno e estabelecimento de um processo infeccioso. Então, às vezes, é muito em criança, por exemplo, é difícil de dizer, porque ela não sabe. Mas aí você vai ver, e aí você vai procurar saber onde é. De repente, foi o dedão dela lá que ela feriu e está com inflamado, um pus, né? E aí vai ter o infartamento desses gânglios. Então, lógico que o infartamento, ele me indica que está acontecendo um processo infeccioso. Algo de errado está acontecendo ali. E eu preciso definir o local. O que me ajuda se é nesta região, vou procurar nessa região. Então, eu procuro próximo do gânglio infartado. Tá certo? Então, vamos voltar para cá. Então, nos tumores benignos, nós já vimos lá que o crescimento ele é localizado e ele não invade tecidos distantes. Já nos tumores malignos, o crescimento é o crescimento infiltrado. O que é infiltrado? Ele sai daquela região, tá vendo? Ó? Ele cresce e consegue se expandir para outras regiões. Então, isso aqui eu chamaria não de um crescimento localizado, mas de um crescimento infiltrado. Pensa em infiltração da tua casa, né? Se expande para outras regiões. Talvez a gota esteja caindo aqui, seja onde está passando a água, mas está infiltrando para outras regiões. Tá? A mesma coisa aqui nos tumores malignos. Acontece a invasão e destruição dos tecidos vizinhos, né? Como a gente já vê aqui. E é lógico que se ele sai do local, para onde é que ele vai cair? Ele vai cair, ó, no meu sistema linfático e na minha corrente sanguínea. Se ele invade tecido, no tecido tem sistema linfático, essas células vão para o meu líquido corpóreo agora. E aí vocês entenderam por que vai ter o infartamento dos linfonodos sistemicamente? Porque ele caiu no meu líquido corpóreo e essas células agora vão se disseminar para diversas regiões. E como eu falei para vocês, existe também uma conexão entre o sistema linfático e a corrente sanguínea. Ele está no sistema linfático, ele tem grande probabilidade de cair na corrente sanguínea. Ele quem? No caso, ela, a célula que está se disseminando, que saiu daquele local. Então, isso a gente vai dizer que é uma metástase. Ele saiu do local, caiu nos veículos de transporte, que é a linfa e o sangue, e agora ele vai se instalar em outros órgãos. E aí vai causar tumores em diversos locais, que é o que a gente chama de metástase. Mas ele vai iniciar onde? Vai iniciar num ponto, num local, depois que ele vai se disseminar. Por isso a importância de o quanto antes eu descobrir, melhor, né? Que eu posso fazer uma intervenção, eu posso extirpar, eu posso entrar com a minha quimioterapia precoce, né? E aí a minha chance é muito maior. É difícil quando está em metástase, porque já vai estar instalado em diversos locais. E aí é complicado. Eu retirar de um ponto é menos complicado do que eu retirar de diversos pontos. Tá certo? A gente tá vendo, eu vi essa semana agora, acho que é o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? Ele está com câncer com metástase. Quando ele descobriu, já estava em metástase, né? Para diversas regiões. E está se fazendo de tudo, mas está complicado, né?
está fazendo imunoterapia, está fazendo quimioterapia, mas não resolve. Tipo, cirurgicamente dá para fazer? Não dá, já está localizado em diversas regiões. Então é complicado quando já está nessas situações. E ele é jovem, você vê que ele é jovem e descobriu também por acaso. Não foi no médico para ver se estava com câncer. Ele foi, eu acho que por uma repercussão gástrica, alguma coisa, fizeram uma endoscopia, alguma coisa e verificaram o tumor. Tá? Então, só para a gente ratificar a importância também, né, da gente se cuidar, de fazer os nossos check-ups anuais, de quando a gente chegar em determinada idade, fazer os exames para verificar. Então, por exemplo, 40 anos para os homens, câncer de próstata é muito comum nessa época. As mulheres, o autoexame, né, por causa do câncer de mama, que é muito comum também, preventivo. Então, fazer por causa do câncer do colo do útero. Então, tudo isso é possível pelo conhecimento que a gente tem atual. Então, eu posso me antever, né? Eu me antecipo a essas situações. E aí é muito mais fácil eu descobrir. Então, é muito melhor descobrir no início, que eu tenho muito mais chance de cura do que no final, tá? Então, os homens faziam seus exames periódicos, as mulheres também. As mulheres, na verdade, se cuidam um pouco mais do que os homens, né? Os homens, pelo contrário, tem aquela questão de preconceito, né? Do exame de toque para ver a questão da próstata. Tem toda aí uma questão social envolvida, né? Mas se soubesse isso daqui, que a gente está conversando agora aqui, com certeza é preferível fazer essa questão aqui, tá? Se antecipar. Então veja que essa metástase é porque as células se disseminaram, elas saíram daquele ponto específico e agora vão se instalar em outros locais. E lá vão produzir uma diversidade de outras células formando novos tumores. Então, o que é que promove a formação? Então, os fatores que estão relacionados com o câncer. Como eu falei para vocês, ele está relacionado com fatores moleculares, com fatores genéticos, principalmente com fatores genéticos. Alteração de material genético. Então, por exemplo, a gente sabe, é mais comum da gente visualizar, por exemplo, por que eu passo protetor solar? Porque eu sei que quando eu passo aquela substância, a radiação ultravioleta do sol, ela vai ficar retida ou vai diminuir a sua potência, não vai entrar na minha pele e não vai mudar o meu material genético das células da minha pele. É lógico que não é, olha, me submeti ao sol uma vez, vai acontecer. Isso é ao longo do tempo, tá? Mesmo porque as minhas células, elas têm sistema de reparo, como a gente vai ver aqui. Mesmo que haja pequenos danos no DNA ou pequenos erros, elas vão se consertando, né? Tem um sistema de reparo eficiente. Mas eu me submeter a essa pressão externa continuamente, isso é danoso. Então, já pensou a radiação ultravioleta sem proteção durante 30, 40, 50 anos? Tanto que os nossos idosos, eles sofrem muito com essa questão de câncer de pele, justamente por isso. Então, o histórico que você tem de exposição a essa radiação está relacionado com esses cânceres, tá? Por quê? Porque a radiação vai mudar o teu material genético, alterar, e a célula vai perder o controle replicativo, formando as tumorações que a gente já falou aqui. Então, o dano do material genético, então, é um do que dá o start para que essas células percam o seu controle replicativo. Então, eu tenho o dano genético não letais, ou seja, ele não mata a célula, né? Porque se matasse, a célula morreria e não iria se multiplicar. Então, os danos nesse material genético é um dano não letal, como o da radiação, por exemplo. A radiação, ele modifica o DNA, ele quebra muitas vezes o DNA da célula. Mas a célula vai tentar se reparar, mas a longo prazo, talvez, ela consiga perder o seu controle replicativo. Então, o que é que leva a esse dano não letal? A ação de agentes ambientais, por exemplo. Substâncias químicas, que eu não posso me submeter por um longo prazo a essas substâncias químicas. Há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, era produzida telhas
com amianto. Lembram disso? O amianto é uma substância cancerígena. Por quê? Porque quando eu inalo ela em grande quantidade, lembra que as nossas caixas d'água eram feitas disso. Agora são de plástico, né? Não vi nunca mais nenhuma de amianto, que foi proibido. Porque é uma substância cancerígena. Então imagina, aquele amianto solta e aí você fica ingerindo aquela água durante 20 anos. Era uma substância química que induz a célula, pode ser a tua célula gástrica, a perder o seu controle replicativo, causando dano e fazendo com que dano genético e fazendo com que ela possa perder o seu controle replicativo. Então, agentes ambientais, ó, substâncias químicas, radiação, como eu acabei de falar para vocês, micro-organismos como os vírus, nós já comentamos aqui o HPV, por exemplo, pode alterar o material genético lá das células do colo do útero, por exemplo, levando a um câncer do colo do útero. Então, essas substâncias, elas podem promover mudanças no material genético, como, por exemplo, levar a mutações. E essas mutações, se elas ocorrerem em determinados locais do DNA, esta minha célula ela pode agora perder, ficar doidinha, vamos dizer assim, perder o seu controle replicativo. Então, quais são esses locais que são importantes? São locais do DNA. Então, vamos só olhar aqui para a célula. Ó, tem uma célula, o núcleo, o meu material genético aqui dentro, que são os meus cromossomos. E pedaços pequenos desses cromossomos é o que a gente chama de genes, tá? Eu tenho determinadas regiões de um cromossomo que a gente chama de genes. Por quê? Porque são eles os responsáveis por sintetizar uma informação genética, formar, por exemplo, uma proteína, né? Então é por isso que a gente chama de gene. A gente chama de gene uma porção do DNA que é capaz de promover uma informação genética. No caso, formação de uma proteína. Então, quais são? Então, dentro do meu material genético, eu tenho o que a gente chama de proto-oncogenes. Se a modificação for nesses proto-oncogenes, a minha célula pode, por exemplo, perder o seu controle de crescimento. Aí, exacerbadamente vai produzir. Por quê? Porque o gene lá que controlava esse crescimento celular, essa multiplicação celular, agora foi modificado. Pode ter sofrido uma mutação e agora ele está totalmente descontrolado. Ele não consegue mais determinar, olha, tá bom de crescimento. Não, a célula perdeu o seu controle. Por quê? Porque houve uma modificação. E o que pode promover essa modificação? Esses fatores ambientais que eu falei para vocês. Há uma diversidade de fatores que pode levar. Então, por exemplo, outra substância química que pode levar ao câncer de esôfago, por exemplo, a nicotina, né? Não só a nicotina, mas os milhares de produtos químicos presentes no cigarro. E aí você fuma 20 anos, aquelas substâncias induzindo. Então, vai chegar o momento em que elas podem ativar esses genes aqui, ou fazer com que eles percam o seu controle replicativo. Então, esse é um dos genes importantes que não pode ser modificado. Proto-oncogenes. Não é um único, tem grupos dele, tá? Genes supressores de tumores, ou seja, eu tenho genes que são responsáveis por inibir o crescimento da célula. Então, já imagina se eles forem modificados e perderem a sua funcionalidade, também aí vai ter agora o quê? A formação dos tumores, não vai ter mais inibição do crescimento. E aí vai ter a multiplicação e a formação dessa massa tumoral que a gente falou. Genes que regulam a morte celular programada, que é a apoptose, que nós já conversamos. Então, já pensou se o dano e a modificação foi no gene responsável por iniciar a morte celular programada? Essa célula pode tornar-se imortal, como eu falei para vocês, que tem algumas células cancerígenas que são imortais. Por quê? Porque foram modificados esses genes aqui e agora ela não morre mais. Ela fica eterna, vamos dizer assim. Pode perguntar. Eu tenho no meu material genético genes que são responsáveis por inibir o crescimento da célula, a multiplicação da célula normal. Então, a minha célula normal, ela vai ter esse gene supressor.
Então, ela acaba suprimindo, impedindo com que a célula se multiplique indefinidamente, tá? Não esqueça que o gene, ele precisa ser estimulado para que ele cumpra a sua função. Então, por exemplo, eu tenho o gene lá no meu material genético. Quando é que ele vai ser expresso? Quando ele for estimulado, quando ele receber uma sinalização, tá certo? Então, quando eu digo aqui gene supressor de tumor, é porque, por exemplo, ele está funcionando fisiologicamente normal, né? Então, para controlar as células. Quando ele receber uma sinalização, ou quando ele for danificado e não ser capaz mais de reconhecer essa sinalização química, o que é que vai acontecer? Agora ele não tem mais como controlar esse crescimento, essa multiplicação, porque ele foi danificado. Então, fisiologicamente, ele está presente e ele exerce a sua funcionalidade na inibição. Então, por exemplo, quando ele vê determinadas células na qual ele está presente, que acaba crescendo inadequadamente, aí ele pode ser inativado. Então, aquele crescimento acaba inativando ele. Então, é toda uma questão que a gente chama de retroalimentação. Já viram na caixa d'água que tem o que a gente chama não é ladrão, ladrão é que sai a água. Como é uma boiazinha? Então, quando a caixa enche, o que, que acontece? A boia sobe e fecha. Então, isso a gente chamaria de retroalimentação. Então, por exemplo, quando esse nível baixar, o que, que vai acontecer? Vai abrir. Quando encher novamente, vai fechar. Então, vejo que isso seria um controle. Então, eu não deixo ultrapassar daquele limite. Agora, eu pergunto, se eu retirar essa boia, não tenho mais o controle. Aí eu volto aqui para a questão que você não entendeu. Se esse gene supressor, que tinha essa função de regular a quantidade de células a ser multiplicadas, não está funcionando mais agora, o que é que vai acontecer? Elas vão crescer indefinidamente. A mesma coisa da minha boia, se ela não funciona, a minha água vai transbordar. Tá certo? Só para fazer uma analogia de coisa do dia a dia para essa coisa aqui que é um pouco mais complexa, tá? Eu só estou dando a ideia para vocês, para realmente mostrar para vocês que são fatores moleculares, são danos e modificações do material genético que estão relacionados na formação desses tumores, dos cânceres que a gente está conversando aqui, tá? Então, os genes supressores de tumor, os genes que regulam a morte celular programada, genes envolvidos no reparo de DNA, como eu falei para vocês, os danos do DNA eles vão acontecer. Então, por exemplo, eu fui lá no sol, recebi uma radiação ultravioleta, pode ter dano no meu DNA? Pode. Mas aí tem os genes responsáveis para sintetizar proteínas que estão envolvidas no reparo do DNA. E aí vai lá e conserta aquele pequeno problema que aconteceu no momento. Então, a minha célula volta à homeostase novamente, tá? Então, aqui, oi. Os cânceres familiares é justamente por isso que a gente está conversando, porque eu tenho uma informação genética. Então, por exemplo, as células dos integrantes da tua família são parecidas. Não, não, não. Não. Porque, como eu estou falando, depende da informação que está dentro daquela família. Então, por exemplo, é igual outros tipos de patologias, doenças. Por exemplo, tem famílias que têm históricos de doenças cardíacas. Por quê? Porque eu venho de uma linhagem que os meus progenitores, né, têm esta informação, têm esta patologia. No caso do câncer é a mesma coisa. Então, se no caso da minha família for o câncer de mama, por exemplo, então é porque ali eu recebi genes, né? Células que no decorrer do tempo vão sofrer essa alteração. Então é uma questão genética. Então a informação genética que está nos seus familiares vai estar em você também. Então, se eles têm propensão a desenvolver um determinado tipo de câncer, você provavelmente terá. Assim como, por exemplo, se o seu pai ou sua mãe é diabética e hipertensa, você tem probabilidade também de ter, tá? Então, isso aí é por uma questão genética.
E é lógico, você tem na tua família histórico disso, o que você vai fazer? Você vai se cuidar o quanto antes, né? Então, acontece. Então, é de mama, é porque a genética da tua família tem essa predisposição, vamos dizer assim, tá? Essa predisposição para isso. Sim, sim. Pode estar, pode estar. O de colo, o de reto, pode estar, tá? Depende da genética da tua família, tá? Certo? Então, esse reparo do material genético, ele vai acontecer. Então, aqui, não sei se dá para ver legal aqui, mas eu tenho aqui, ó, um DNA não lesado, normal, uma fita de DNA. Houve aqui um pequeno dano, né? Aí vai entrar em ação o meu sistema de reparo, ó. Então, vai entrar as endonucleases para consertar essa região que foi danificada, né? Eu tenho a inserção aqui, a retirada de elementos e a inserção de elementos novos, e no final eu vou ter o meu DNA reparado, tá? Isto é fisiológico, isto acontece desde que o dano não seja o quê? Severo e que não seja numa região importante que estejam esses genes aqui, que eles podem perder o seu controle replicativo. Então, se este dano for no proto-oncogene, nos genes supressores, nos genes que regulam a morte, nos genes de reparo, aí essa célula vai perder o seu controle, tá? Então, essa perda de controle, ela vem de dano de material genético, tá? Que é diverso a causa, o que dá start a essas questões. Como eu falei para vocês, a gente tem um sistema de defesa, né? Tem um sistema imunológico que ele combate a formação desses tumores. E a gente vai conversar um pouquinho de como isso acontece. Porque é lógico que a todo momento eu tô tendo ou não dano nas minhas células? Estou. Eu tomo álcool de uma bebida, ou se eu for um alcoólatra inveterado, o álcool vai causar dano às minhas células? Vai. O fumo vai causar? Vai. O medicamento, o fármaco que você toma, vai ou não vai causar dano? Vai. É por isso que eu não posso tomar em excesso, né? Então, eu vou para o ambiente, pego radiação, vai causar dano? Vai. Então, os danos celulares, eles são contínuos, eles vão acontecer. Então, fisiologicamente, eu tenho um sistema de reparo. Se esse reparo não funcionar, minha célula vai perder o seu controle? Vai. E aí, quando ela perde o seu controle, ela vai ser não mais própria, ela vai ser não própria. Ela não faz parte porque ela está modificada. E agora, quem entra em ação para retirar coisas que são estranhas do meu corpo? O sistema imunológico. É ele que elimina células anômalas, células que não fazem parte do meu corpo. E vocês vão de convir comigo que uma célula modificada, uma célula que perdeu seu controle replicativo, ela é agora própria? Não, ela é modificada e ela precisa ser retirada do meu sistema. E quem faz isso é o sistema imunológico. Então, ele que faz a defesa do hospedeiro contra os tumores. Então, olha só, os tumores, eles não são próprios mais, são células que perderam seu controle replicativo, como eu falei para vocês. Então, se não são próprias, eles vão ser reconhecidos e eliminados por quem? Pelo sistema imunológico. E como eu falei para vocês, a célula da minha pele danificou, perdeu seu controle, agora ela não é mais própria. Aí vem o sistema imunológico e retira ela de lá. Como é que ela vai fazer essa retirada? Ela vai fazer essa retirada através de mecanismos efetores antitumorais, que na maioria das vezes é mediado por células do sistema imunológico, células que nós já conversamos lá na imunologia. Então, quais são essas células que são responsáveis por eliminar essas células que formariam tumores? Vejam só, eu vou eliminar a célula individual, a célula alterada, porque não tem nenhum elemento no meu sistema imunológico que seja capaz de fagocitar um tumor, concordam comigo? Então, a destruição ela será pontual da célula. Mas, professor, e depois que o tumor tiver
formado, o sistema imunológico não vai agir? Vai, mas ele vai matar individualmente as células. Tanto que, por exemplo, essa formação desse tecido que reveste o tumor, como nós vimos lá, ele é formado por tecido, né, por fibras, mas ele é formado também por células do sistema imunológico, que ficam vigiando aquelas células ali, para que elas não saiam daquele local. Mas vão sair? Se for malignas, vão, como nós vimos aqui. Ele vai eliminar, como a gente vai ver aqui. As células alteradas ele vai matar. Mas veja só que a gente está falando de milhares de células que estão se multiplicando, mas eu estou falando também de milhares de células do sistema imunológico. Então, ele, numa massa, por exemplo, que ele consiga ter acesso, que normalmente as massas elas vão estar presas dentro daquele parênquima que nós vimos lá, né? Se ele tiver acesso, ele vai lançar suas substâncias, nós vamos já ver como é que ele faz para destruir essas células. Então, quem faz isso? Qual é o elemento do sistema imunológico que faz isso daí? É, normalmente, as células. Dentre elas, nós temos os linfócitos citotóxicos, que, como nós vimos lá, são linfócitos que matam outras células. Eles têm grânulos contendo agentes oxidantes que eles lançam para fora da célula e destroem aquela célula estranha. Mas ele não vai sair lançando aleatoriamente, tá? É organizadamente, nós vamos já entender isso daqui, ó. Então, o linfócito citotóxico, ele tem um papel protetor contra neoplasmas, associado a vírus, por exemplo, ó. Vírus HPV, né? Outro tipo de vírus como o EBV. Esses vírus, eles estão infectando o quê? Células. Vamos pegar aqui o HPV, que é o mais conhecido. O HPV é células do colo do útero. Eu pergunto, quando ele infectar a célula do útero, ele vai modificar material genético ou não? Vai. Ele vai integrar o seu material do vírus no material genético da célula. E já pensou ele integrar entre ou próximo daquele gene que nós vimos aqui, que não pode ser alterado, não pode ser modificado? Agora, só essa integração do material genético vai fazer com que a célula perca o seu controle replicativo. E aí o linfócito TCD8, quando vê uma célula E outra coisa, as células infectadas, elas sinalizam, tá, pessoal? Que estão sendo infectadas. Então vamos imaginar que a minha mão aqui é uma célula. A minha mão aqui, ó, é uma célula normal do meu corpo. E essa outra mão é um linfócito. Ele está passando por aqui, porque ele fica circulando nos meus líquidos corpóreos, como se estivesse investigando os tecidos. E a forma de investigar é contato. Aí ele vem e se liga aqui, ó. As células têm receptores na superfície, tá? Então, e o linfócito também tem. Ele vem e se liga. Vou já mostrar para vocês aqui na figura. Aí ele vem e se liga aqui, ó. Então eu tenho uma célula normal com um receptor dizendo, ó, este receptor que diz para o linfócito, eu sou normal, eu sou próprio. Não é normal, é próprio, sou próprio. O linfócito vem, se encaixa aqui, ele vai atacar essa célula ou não? Não. Com essa ligação, ele é sinalizado que é próprio. Ele se desliga e vai se ligar em outras células, fazendo a sua vigilância, cumprindo a sua função. Agora imagina que esta célula foi infectada por um vírus e foi modificada, alterado o material genético dela. Ela acaba sinalizando com essas moléculas de superfície, dizendo que elas foram alteradas. Agora ela apresenta aqui, ó, na superfície um receptor igual ou diferente do próprio? Diferente. Quando o linfócito se ligar aqui, ele vai reconhecer isso como próprio ou não próprio? E ele vai atacar esta célula ou não? Vai lançar os grânulos destruindo esta célula. Então é uma forma de defesa, que as células infectadas, a gente diz até que elas são altruístas, porque elas dizem, eu vou me sacrificar. É meio romântico isso, mas é mais ou menos nesse caminho aí. É como se ela dissesse, olha, pode me destruir em benefício das outras, que eu estou infectado. Não é assim, mas para dar uma... Mas, de certa forma, ela vai beneficiar as outras células, sim ou não? Vai. Então, o linfócito vem e destrói aquela célula. Pronto. Aí eu pergunto,
Aquela célula que estava alterada, que agora morreu, não vai mais se multiplicar, não vai formar massa nenhuma. E não, na maioria das vezes, essas células alteradas elas são retiradas pelas células do sistema imunológico com sucesso. Tá? Com sucesso. E aí eu não vou formar o tumor. Então o linfócito vai fazer isso nessas células infectadas. Eu tenho outro grupo de células do sistema imune que são a natural killer. O nome já diz, elas são assassinas profissionais. A função dela é matar a célula. Mas qual célula? A própria? Não, ela vai matar a célula modificada, célula alterada. Então a natural killer, ela destrói células tumorais, ó, sem sensibilização prévia. Ela é profissional. Então uma célula que tem também um dano do material genético. Vejam só, as células não entram na célula, concordam comigo? É superfície com superfície. Mas a célula que sofreu um dano no DNA, ela vai sinalizar também com uma molécula de superfície diferente ou não? Vai. Então, toda vez que a natural killer passar e ver uma molécula que é indicativo de que houve um dano no material genético, ela vai destruir essa célula. Como? Da mesma forma do linfócito CD8. Ele joga os seus grânulos, né, libera os conteúdos dos grânulos, que vai formar poros e levar essa célula à destruição. Então, a célula, em duas situações, nós já vimos que ela não vai o quê? Se promulgar. Então, ela modificou, ela é eliminada. Tá? Eu estou falando do convencional, do que acontece fisiologicamente. Mas algumas vão fugir a essa regra aqui? Vão. E vão formar os tumores. E nós já vamos entender o porquê. Em que situações é que elas não são reconhecidas por esse sistema de vigilância e acabam se promulgando, se multiplicando descontroladamente? Nós vamos... Essa semana agora eu ouvi um termo que, acho que é até da economia, que não existe almoço grátis. Já ouviram esse termo? Dentro da área de saúde, a gente tem uma coisa que é uma balança que a gente pesa também, que é, a gente pesa os benefícios e os malefícios, né? Então, quando eu vou administrar um medicamento, um fármaco, ele tem um propósito, mas ele tem efeitos colaterais? Tem. Mas mesmo assim eu vou administrar. Numa resposta imunológica, apesar dela ser específica, no caso aqui do linfócito TCD8 da natural killer, ela joga os grânulos. Aí eu te pergunto, vai matar também células vizinhas? Vai. Ela vai matar a célula modificada, mas também pode matar as células vizinhas? Pode. Então, quando ela degranula, ela joga com o objetivo de eliminar aquela célula, mas pode atingir as células vizinhas? Pode. Na guerra, é a mesma coisa. Você joga uma bomba para destruir um alvo, mas tem dano na circunvizinhança? Tem, inclusive de pessoas inocentes, como a gente vê. Então, até aqui com o sistema imunológico que é aprimorado para isso, os danos, no caso aqui dessas células que degranulam, elas acabam trazendo prejuízo também para algumas células saudáveis. No caso das alergias, por exemplo, é a mesma coisa, são células que degranulam. E aí ela joga aquela substância com o objetivo de eliminar o antígeno. Mas ele traz repercussão tecidual ou não traz? Traz. Edema da glote que vai fechar lá. Então, se eu tiver uma alergia exacerbada, os meus elementos celulares vão entrar em ação para eliminar o antígeno que está causando aquela alergia. Então, o objetivo é para eliminar imediatamente o antígeno. Mas vai ter prejuízo tecidual? Vai. Ele vai atingir o tecido, vai modificar, vai ter reações no tecido, acúmulo de líquido no tecido, processo inflamatório tecidual e edema. Nós vimos que no tecido mole pode fechar meu trato respiratório superior, né? Que a gente chama de edema de glote, é quando a glote realmente fica edemaciada por essas substâncias produzidas por essas células que acabam fechando a minha glote, tá? Então, quisera Deus ou quisera os cientistas
que fabricam essas questões que fossem pontuais e específicas, né? Um fármaco, por exemplo, sempre vai ter efeitos colaterais. E aqui também é a mesma coisa. Então, se essa célula aqui é uma célula de um órgão, por exemplo, vamos pensar no fígado. É um hepatócito que sofreu uma modificação. Vamos lá para o colo do útero, que é o HPV, no caso do linfócito TCD8. Houve uma modificação de um grupo de células, ele vai jogar o grânulo. E aí vai destruir? Vai. A célula infectada e também pode danificar as células circunvizinhas. É por isso que a gente vai ver quem? O dano no colo do útero. Não é assim que descobre que está com câncer ou não? Você avalia o colo do útero, opa, está lesionado. Aí você coleta as células para avaliar o que está acontecendo com aquelas células ali. Tá certo? Então, infelizmente, é assim, né? Mas é aquela história, o remédio é amargo, mas ele precisa ser tomado. Vai causar dano, mas ele precisa ser usado aqui nessas situações, tá? Então, é preferível danificar um pouco mais, mas resolver a situação, do que ter perdas totais, tá? Macrófagos também são outras células, eles agem, porque macrófago ele tem uma funcionalidade, que é fagocitar o antígeno. Mas veja, se for um tecido todo, tem como ele fagocitar um tecido todo? Não. Uma célula individual até ele teria condições. Aqui no caso, o macrófago ele age por citotoxicidade, né, contra essas células tumorais. Ele produz substâncias. Então, por exemplo, quando ele chega e identifica que tem algum problema acontecendo ali no tecido ou na célula, e ele não consegue eliminar, fagocitar, por exemplo, ele produz substâncias para chamar outras células, como, por exemplo, CD8, natural killer, e também produz substâncias como espécies reativas de oxigênio, que acabam danificando e matando a célula. Fator de necrose tumoral, que é uma substância produzida que chama de TNF, é uma substância que mata a célula alterada. Então, ele não é capaz de fagocitar, mas ele age por citotoxicidade. É uma das funções do macrófago, tá? Ele é, vamos dizer assim, versátil. Ele fagocita para eliminar. Quando ele não consegue fazer isso, ele produz substâncias para chamar outras células que são capazes de resolver aquela situação ou ajudá-lo naquela situação, mas ele também produz substâncias que agem diretamente sobre a célula alterada e acaba destruindo ela também, tá? Então, aqui, isso é bem superficial, tá, pessoal? Se eu fosse aprofundar aqui, a gente passava um semestre todo conversando sobre isso aqui. É só para vocês terem uma ideia que eu tenho uma defesa, que é o meu sistema imunológico que combate isso, e na maioria das vezes ele obtém sucesso, né? Então, ele identifica isso bem no início. Então, aqui, por exemplo, ó, só para a gente visualizar, eu tenho uma célula-alvo, novamente é contato, é ligação de receptores e produção de substâncias para eliminar essa célula e destruir. Aqui nós temos a natural killer, por exemplo, ó. Ele já tem uma célula-alvo, olha como ela está alterada, né? Está toda alterada, ela já tem moléculas na superfície sinalizando que ela está alterada, ó. E aí a natural killer vem, ó, reconhece essa célula não está normal, não é mais própria. E aí ele lança os grânulos, olha como ele é cheio de grânulos. Então é esse contato que faz com que ele reconheça. E aí ele joga os grânulos e a célula vai ser destruída. Então acaba controlando. Perdeu o controle replicativo, não é mais próprio, vamos eliminá-lo. Tá? É assim que funciona o sistema de defesa. Eu tenho também uma forma de defesa que é através de antígenos tumorais. Então, esses linfócitos T citotóxicos que nós vimos, né, é o principal mecanismo imunológico, né, da defesa contra esses tumores. Então, ele reconhece esses antígenos
tumorais, citoplasmáticos, via um MHC de classe 1. Então, a gente vai ver, ó. Então, como eu falei para vocês, o que é o antígeno tumoral? É a célula que está formando o tumor que apresenta um receptor, apresenta uma molécula através de um receptor, no caso MHC de classe 1, dizendo, olha, isso aqui não é próprio, é que eu estou alterado. Venha e me elimine. Vamos tentar olhar aqui nessa figura como é que aconteceria. Então, olha lá, vamos acompanhar aqui. Então, aqui eu tenho células hospedeiras normais, ó. Então, aqui eu tenho uma célula normal, ó. O que é uma célula normal? Preservada a sua estrutura, a sua forma. Ela está apresentando aqui na superfície moléculas próprias através do MHC de classe 1, tá vendo? Ó? Essas coisas que ele está apresentando é a identidade molecular dela. Lembra da identidade molecular que eu falei aqui? Ó? Minha célula, só que quando eu falo de identidade molecular, eu não falo de uma única molécula de superfície, tá, pessoal? Eu falo de um conjunto de moléculas. Eu estou fazendo aqui a analogia de uma molécula só para vocês entenderem. Então, eu tenho um perfil, um grupo de moléculas de superfície que identificam aquela célula como própria. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar, tenho três moléculas apresentadas na superfície, que quando o linfócito se ligar aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai atacar essa célula? Não, porque o que ela está apresentando é próprio. E aí ele se desliga e vai continuar fazendo a ronda, a procura dele. Agora, nas células tumorais, elas vão expressar tipos diferentes de antígenos na superfície, coisas que não são próprias. Então, por exemplo, quais são essas moléculas ou essas substâncias que ela apresenta na superfície que o linfócito CD8 ó, vai reconhecer e vai destruir a célula? Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, pode ser o produto de um oncogene. Lembra que para que haja modificação na célula, tem que ser a modificação primeiro onde? No material genético. Então, houve lá a modificação no oncogênio, ó. E ele acabou produzindo substâncias aqui, ó, que vieram para cá, para a superfície, ó. Tá vendo, ó? Vieram para a superfície como dizendo, olha, o linfócito vai se ligar e vai dizer, mas essa substância que está sendo apresentada aqui na superfície, ela não é comum de se fazer presente aqui. Então, significa que ele vai dizer que essa célula está alterada ou não alterada? Está alterada. E aí ele vai destruir ou não vai? Vai. É lógico que essa proteína, a gente sabe que ela veio de um oncogene que foi modificado. Aqueles que irão promover a modificação da célula. Ou um gene que suprime a multiplicação dessa célula. Independente, houve uma modificação no material genético e hoje houve a apresentação na superfície. E aí o linfócito vai fazer o quê? Destruir. Vai destruir essas células, né? Então, quais são aqui, ó? Depois vocês dão uma olhada com carinho aqui. Isso aqui não interessa, só em questão de amplificação do conhecimento. Então, por exemplo, produtos dos genes supressores de tumor, a proteína P53 mutada vai estar apresentada aqui na superfície. E aí ele vai se ligar e vai dizer, opa, essa proteína está modificada, ela não é própria. Aí ele vai atacar a célula. Tá? Proteínas próprias que se modificam. Então, se eu tenho mudança no material genético, eu posso ter uma mudança na formação de proteínas próprias, que é o que está acontecendo aqui, ó. As proteínas próprias acabaram se modificando. E essa modificação acabou sendo levada aqui para a superfície. Aí, novamente, vem o meu linfócito, se liga e reconhece que isso aqui não é próprio. Ataca e destrói a célula. Tá? Então, quais são aqui as proteínas próprias que podem mudar? Diversas proteínas mutantes em tumores animais induzidos por carcinógenos ou radiação, diversas proteínas mudadas nos melanomas. Então, a célula, quando ela se modifica, ela acaba também produzindo proteínas estranhas, que antes eram próprias, mas agora estão modificadas. E aí o linfócito acaba reconhecendo
que esta célula está alterada e destrói ela. Nós estamos falando do controle, da forma de controlar, tá, pessoal? Então, até aqui, o sistema imunológico tem conseguido eliminar adequadamente, reconhecer que é estranho e eliminar. Outra situação, proteínas próprias superexpressada. O que é superexpressada? Quando eu produzo além da quantidade normal. Eu produzi uma quantidade exacerbada de uma determinada proteína, pode ser uma sinalização para o meu sistema imunológico que aquela minha célula está alterada. Porque o normal é eu produzir uma determinada quantidade. Mas eu estou superproduzindo. Então significa que eu estou normal? Não. Então pode ser um indicativo para a minha célula reconhecer e expressar. E eliminar. Né? Então, proteínas superexpressadas ou expressada de forma anômala. Ou seja, fora do normal. Além do normal. Então, por exemplo, aqui, ó, o que é uma expressão anômala? Por exemplo, antígeno do câncer do testículo. Ele começa a produzir, ó, expressar proteínas que têm um nível normal e agora estão em grande quantidade. Vamos voltar para a nossa realidade, que eu estou sentindo, vocês estão pegando muito pesado, né? Sentindo muito pesado. Então vamos botar isso aqui no exemplo do nosso dia a dia. Quando eu suspeito de um câncer de próstata, por exemplo, aos 28 anos, 29, 30, né? A partir dos 40 que eu já começo a ficar preocupado, não é isso? Que é o maior índice de câncer. Qual é o exame? Eu não faço um exame de sangue? O que é que eu vou ver lá no sangue? Eu vou ver uma determinada proteína produzida pela próstata, que ela tem uma titulação ou uma quantidade normal. Não sei dizer para vocês qual é essa proteína, tá? Nem me perguntem. Qual seria essa proteína? Mas a gente faz... O exame é o PSA, lembram disso? PSA. Depois eu vou olhar qual é essa proteína que ele identifica. Então, ela tem uma quantidade normal. Então, a minha próstata produz essa proteína numa determinada... As células da próstata produzem esta proteína numa determinada quantidade. Então, quando eu vou fazer o exame, tem uma referência lá e vai me dizer, olha, está tal quantidade, essa quantidade é normal de estar presente. Quando está alterado, o que aqui já me liga a luz de que aquela minha célula da próstata pode estar o quê? Superexpressando uma determinada proteína. Ou produzindo uma proteína numa quantidade que não é normal. Concorda comigo? Isso é um indicativo ou não de que aquela célula está alterada? É. Então eu faço o exame e se aquela proteína é um marcador prostático, né? De proteína da próstata, de células da próstata, que estão no sangue e que fisiologicamente elas são produzidas numa quantidade fisiológica. Está em grande quantidade, eu vou pensar o quê? Opa, tem alguma coisa alterada lá. E aí eu vou entrar em ação, né? Fazer o toque para ver se o órgão está alterado, vou fazer exames de imagem para determinar, para ver se realmente essa alteração é produzida por uma questão hormonal, ou se esta alteração na produção desta proteína é porque a célula da próstata perderam o seu controle replicativo. Entenderam? Então, aqui é uma aplicabilidade nessa questão da superexpressão ou expressão de proteínas anômalas. Tá certo? O meu sistema imunológico, ele deveria reconhecer isso, lógico, e resolver a situação. Mas muitas das vezes não dá, foge ao controle, né? Então eu fico nessa observação. A gente vai finalizar aqui, vamos falar só dessa última aqui, ó, vírus oncogênicos, que é o HPV, é um vírus oncogênico. Então, por exemplo, quando ele infecta a célula vai levar para cá, para a superfície, ou uma proteína do vírus, ou uma proteína sinalizadora que ela está alterada. E aí o meu linfócito vem e elimina, tá? Então, as proteínas E6, E7 são característicos de que essa célula está infectada por papilomavírus humano. Então, ele vai apresentar aqui na superfície a proteína E6 e E7.
Como eu sei que essas proteínas são do papiloma, eu sei que estas células estão infectadas pelo papiloma vírus. Tá certo? Eu pensava em finalizar esse assunto hoje, mas vamos encerrar por aqui, porque não adianta também jogar o conteúdo e ficar muito pesado e vocês não entenderem nada. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida, pessoal de casa, alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, se não tiverem, eu agradeço a presença de vocês e até a próxima aula.